Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Canção é uma canção nova, mas é uma canção fácil. E não é uma canção que você canta para Deus e nem de Deus para você. Mas você canta de você para o seu irmão. É de você para o seu irmão. E nessa canção, eu quero que você declare primeiro para uma pessoa. Que Deus, declare aí para uma pessoa. Que Deus lhe envolva em seu amor. Agora para outra você vai declarar que Deus encharque o seu coração de paz. Declare mais para duas pessoas. Que Deus lhe envolva em seu amor nessa noite. E que Deus encharque o seu coração de paz. Amém? Vamos passar com eles rapidinho o coro? Som. Ah, foi. Que Deus lhe envolva o seu amor e a paz. Coloca o coro. Encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz. Encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua... Deu pra aprender? Mais uma vez então? Vai, de novo. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz. O quê? Encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz. Encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Foi não? Foi? Amém? Vamos declarar agora isso. Enquanto você declara, declare a bênção do Senhor sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus. Vamos declarar isso. Comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus lhe envolve seu amor e a paz. Encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolve seu amor e a paz.
encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. As palmas assim, vem! Sua voz e declare que Deus lhe envolve o seu amor e a paz encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolve o seu amor e a paz encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde. Declara que Deus lhe envolve o seu amor. E o que? Encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe abençoe a vida dele, vai. Que Deus lhe envolve o seu amor e a paz encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde. Você pode abraçar alguém próximo a você, cumprimente alguém. Diga aí como é bom estar com essa pessoa aí. E enquanto você cumprimenta alguém, eu quero chamar as crianças aqui à frente. Vamos orar por elas. Cadê as crianças? Pode sentar, gente. Acho que agora já está fresquinho, né? Já está. Eu tenho que ficar longe, senão eu vou... Isso, bem, pode vir. Vamos orar mais uma vez? Você pode fechar os seus olhos? Vamos apresentá-las ao Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Te agradecemos por cada criança, por cada família aqui representada. E pedimos que nessa noite o Senhor possa falar ao coração delas de uma forma que elas entendam, compreendam, que elas percebam a graça do Senhor sobre a vida delas, o amor do Senhor em Cristo Jesus, derramado na cruz pela vida delas, Pai, que elas sejam alcançadas nessa noite, pelo poder do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, aqueles que estarão ministrando sobre a vida dessas crianças, e abençoa a família de cada uma delas, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe. Irmãos, nós temos poucos avisos aqui, na verdade dois avisos. O primeiro deles é que dia 15 e 16 de novembro, nós temos o que mesmo? Você lembra? 15 e 16 de novembro, a conferência teológica. Cadê? Isso. E a gente vai estar, pode botar, pode colocar, isso. 15 e 16 de novembro, tá? Se você quiser se inscrever,
vá até o Instagram da igreja, Igreja Icaraí, tá bom? E você tem um link ali na bio e você então pode se inscrever. Mas inscreva-se primeiro, ainda que você seja membro da igreja, porque nós vamos sortear alguns livros, viagens a Cancún, a Nova York, a França, e se você não estiver ali com o seu número, com a sua inscrição feita, talvez você perca. Então, você, por favor, faça, não deixe, ainda que membro da igreja, vá ali ao Instagram, faça a sua inscrição, tá bem? Um outro aviso que eu quero deixar, na verdade, uma ajuda aos homens e mulheres valorosos da igreja. Amém? Principalmente e também, já aproveitando, aqueles que foram recebidos e batizados ontem. Amém? Quero convocá-los para sábado agora, às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, a gente vai fazer um mutirão santo aqui na igreja, porque a gente precisa dar uma arrumação naquela parte lá de baixo, e tem algumas coisas que precisam ser jogadas fora. Nós vamos alugar uma caçamba de lixo para jogar algumas coisas fora e arrumar as 2 salas que estão lá embaixo, foram feitas recentemente, tá bom? Então a gente vai precisar de toda a ajuda possível. Se muita gente tiver, a gente trabalha pouco. Se pouca gente tiver, a gente trabalha muito, tá bom? Então, fica essa convocação para terça-feira. A gente vai lembrar lá no sábado. Eu falei só para ver se vocês estavam atentos. Então, se muita gente tiver, a gente trabalha pouco. Tudo bem, gente? Amém? Eu quero convidar aqui uma família abençoada que teve um neném recentemente. Nós vamos apresentar o Estevão Márcio, não sei se vocês sabem que esse é o nome, Eu quero convidar o Júnior, a Vitória, o Estevão. Nós vamos orar por esse presente de Deus, na nossa vida, na vida da igreja, na vida deles. E eu vou pegar. Ainda sabe? Você vê a alegria da criança. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre essa família, gente. Nós não batizamos crianças, A gente entende que as crianças, no devido momento, entendem que são chamadas, são convocadas ao Senhor, pelo Senhor, São alcançadas por sua graça. Então, na hora devida, ela entende que o Senhor a elege, que o Senhor a convoca para ter uma vida de intimidade com ela. E assim, então, passa pelo batismo. Mas esse momento, como a gente sempre diz, tem mais a ver com vocês do que com Estevão, Porque, na verdade, nós queremos, como igreja, hoje, pedir que o Senhor os encha de sabedoria, de discernimento, de entendimento, de direção da parte de Deus, para ensinar o Estevão a se tornar um homem de Deus, que ame a palavra, que ame a igreja, que ame o reino e que o sirva num determinado dia. Amém? E que o Senhor possa abençoar essa família, dando sabedoria. Você está vendo ele balançando as pernas, está alegre, está feliz. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo Estevão, porque é um presente não apenas na vida do Júnior, da Vitória, Pai, de toda a família, mas é um presente para essa igreja também.
nós o aguardamos juntamente com essa família, Pai, com expectativa. E nós te louvamos pela vida do Estevão e o colocamos diante do Senhor. O Senhor, na verdade, já o tem guardado, já o tem abençoado. E cremos que o Senhor já o abençoava antes dele ser formado no ventre, Pai. A tua boa mão já era sobre a vida dele. E nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor possa cuidar dele em cada fase da vida, em cada momento da vida. À medida que ele for crescendo, Pai, em estatura, ele cresça também em graça, em conhecimento do Senhor, em conhecimento das Escrituras, Pai. Que ele entenda a revelação do Senhor Jesus sobre a vida dele, Pai, no devido tempo, Senhor, e assim possa tomar a atitude que muitos fizeram ontem, Pai, entregando-se, pedindo o batismo, Pai. Assim nós colocamos o Estevão diante do Senhor, pedindo que ele cresça e se torne um jovem cheio, pleno do teu Espírito, um jovem que ame a tua palavra, que ame a tua igreja, Pai. Nós rogamos em nome de Jesus, que ele se torne um homem de Deus, Pai, um homem temente ao Senhor. E pedimos que o Senhor dê sabedoria aos pais, entendimento, Pai, direção, para que em tempos tão cinzentos como os que temos vivido, eles sejam capazes de conduzir o Estevão, de inculcar no Estevão os seus valores, os seus princípios, a fim de que ele ame o reino do Senhor, Pai. Portanto, abençoamos, nós rogamos que tu abençoes essa família, o Júnior, a Vitória, Pai, capacitando-os a cada momento para ensinar o Estevão a andar no caminho que ele deve andar. Assim te rogamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E você vê que ele vai gostar do microfone. Gabriela, por favor, a gente queria entregar uma lembrança a vocês por esse dia. Por favor, uma singela lembrança. Você pode adorar a Deus com as suas palmas, meu amado, pela vida. O Júnior está agradecendo aqui a família que está presente. Isso é muito importante, né? Que essa família, né, sempre esteja presente para dar força a esse casal que é tão querido também. E nós, como família de Cristo, também assim possamos agir, né, na vida deles. Pode sentar. Vai pregar hoje? Pequeno diácono. Irmãos, nós nessa semana completamos mais um ano de vida como igreja. E como nós temos feito e temos entendido, 2026 surge para a gente hoje. 2026 nasce para a gente hoje. E eu quero conversar um pouco com os irmãos, primeiro, a respeito daquilo que a gente chama de Dia da Visão. Como a gente tem falado, como a gente falou, 2026 nasce para a gente no último domingo de outubro. E aqui nós temos algumas diretrizes que a gente vai revisitando, relembrando e conhecendo para esse ano que se inicia agora para a gente. Né? Tá aí? Cadê? Consegue colocar aí para a gente? Para que vocês possam acompanhar aí direito com a gente, possam perceber aquilo que a gente está falando. Foi isso. Deixa eu abrir aqui também para mim, para ficar melhor. Isso.
Então, eu queria que a gente rapidamente, vamos tentar rapidamente, entender o que é isso. O que é o que a gente chama de dia da visão. Passa para mim, por favor. Isso. O nosso objetivo, primeiro, é ter uma visão clara do futuro, alinhar e direcionar a igreja na missão ordenada por Jesus dentro da nossa realidade, desafiar a igreja ao crescimento e a comunicação clara e transparente, saber o que somos, quem somos e para que vivemos. E nesse sentido, a primeira questão a estar muito bem resolvida para a gente é quem a gente é como igreja. E a gente é uma igreja de teologia reformada, que crê no poder de Deus para a transformação de vidas e da sociedade, manifestada através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a igreja Icaraí, uma igreja congregacional. E nós somos o que está aqui descrito. Amém, gente? Vamos lá. Qual a nossa missão? Para que a gente existe como igreja? A gente existe como igreja para conectar pessoas com Deus, umas às outras, e ao serviço ao próximo por meio do Evangelho. Então, nós conectamos pessoas a Deus através do culto público, através da nossa celebração. Nós conectamos pessoas umas às outras através daquilo que chamamos de conexão. São os pequenos grupos da igreja que estão espalhados em alguns lugares. E nós conectamos pessoas ao serviço ao próximo através de projetos, através de departamentos, através de ministérios, através de ações que possam abençoar e alcançar pessoas. Ok? Amém? O que buscamos? A gente busca ser uma igreja que ama a Deus. A gente não busca ser uma igreja que ama o líder, pelo líder, que ama o ego, que ama o seu desejo, né, que ama a sua vontade, mas a gente busca ser uma igreja que ama a Deus, ainda que isso envolva estar contra a nossa vontade, ainda que isso envolva nos deslocar do centro, tantas e tantas vezes. Então nós buscamos ser uma igreja que ama a Deus, ama o próximo e serve a cidade. E esse é o desafio, nós olharmos a cidade, enxergarmos a cidade, percebermos as dores da cidade, percebermos as dores das pessoas da cidade e servirmos então a cidade por meio do Evangelho. E quando a gente fala isso, não é apenas através de ações humanitárias, também assim. Mas nós servimos a cidade, um dos meios mais extraordinários para servir a cidade é através da plantação de um grande movimento do Evangelho na cidade. E um movimento do Evangelho na cidade surge à medida que eu evangelizo alguém, que eu intencionalmente, em meu relacionamento, falo do amor de Deus, falo do amor do Pai, convido para a conexão, convido para que esteja a igreja. Então é assim, discipulo pessoas, discipulo vidas. Isso estabelece o movimento do Evangelho na cidade, através de relacionamentos intencionais. E é para isso, é isso que a gente busca ser uma igreja nesse sentido.
nossos valores. É claro que alguns valores são tão óbvios que não estão aqui. Por exemplo, nós cremos que a palavra é suficiente, nós cremos que Cristo é suficiente, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na centralidade do Evangelho, nós cremos na centralidade de Cristo, nós cremos em tudo isso, mas isso é óbvio demais. Portanto, nós destacamos alguns valores que talvez a gente não saiba e precisa guardar. Nossos valores são amor, serviço, excelência, discipulado, comunhão, criatividade, conexão e leveza. Leveza no sentido não de tornar o evangelho leve, mas leveza no sentido de não oprimir ninguém, de não trazer peso sobre a vida de ninguém, sabe? Não explorar ninguém, mas permitir que as famílias também tenham tempo para si, para que os pais tenham tempo para viver, né, o relacionamento conjugal e o relacionamento com família. Então, leveza nesse sentido. Onde nós queremos, onde nós desejamos chegar. E aqui talvez você precise prestar um pouco mais de atenção. Quando nós falamos que queremos chegar a algum lugar, a gente quer que essa comunidade seja uma comunidade, antes de mais nada, centrada no Evangelho. E esse é um desafio para a gente. Uma comunidade centrada no Evangelho. E para isso a gente tem alguns pressupostos inegociáveis para a gente. Primeiro, proclamação. Segundo, discipulado. E terceiro, comunidade. O que é isso? Em poucas palavras, passa para mim, por favor. Pregação é através do relacionamento intencional. Não é a pregação apenas aqui no domingo, à noite, mas é a pregação que você estabelece com a sua vida. É a pregação onde você trabalha, mora e se diverte. Sabe, é a pregação que você estabelece através de relacionamentos intencionais, o que a gente chama de evangelismo. Essa é uma base para a gente, a base da proclamação. E você é chamado, você é vocacionado à proclamação do Evangelho da Graça. Amém, gente? Segundo, discipulado. O discipulado é o ensino. E esse discipulado para a gente se dá através da escola bíblica, mas também do discipulado em si. Nós temos um movimento de discipulado. E nós, todos nós, vamos passar por esse movimento de discipulado. E comunidade, ou seja, nós somos chamados para ser igreja. Vivermos em comunidade. E não seguindo os padrões da sociedade que nos ensinam a respeito do isolamento, né, do isolacionismo, né, e de viver separado um do outro. Amém, gente? E aí a gente tentou estabelecer uma caminhada, uma trilha, para que você saiba o que você, como membro da igreja, precisa passar, para que você, então, busque a maturidade cristã. E aí essa é a nossa trilha, por favor. Porta da igreja. Quando você entra para estar conosco aqui, você é muito bem-vindo. A gente fica muito feliz de recebê-lo aqui. Seja você membro já assíduo da igreja, seja você que tem vindo frequentemente, mas ainda não se tornou membro da igreja, seja você visitante, a gente se alegra demais com a tua presença. É claro que a gente não deseja que você saia da sua igreja para que você esteja aqui conosco. Você precisa estar na igreja que o Senhor lhe colocou e servi-lo ali. O que a gente quer é ganhar vidas para o Senhor. Proclamação. E a gente quer que você seja uma ferramenta do Senhor nesse sentido. Mas essa é a trilha pela qual nós passamos como membro da igreja. Você passa pela porta e vai haver o que a gente chama de jornada do visitante, né, que está sobre a responsabilidade do Daniel e da Camila, né? Então você assiste o culto e à medida que você vai
assistir não, mas cultuar o Senhor, você sente-se às vezes desejoso de pedir o batismo ou de se tornar membro da igreja. Para isso você frequenta o que a gente chama de classe DNA, onde você conhece a igreja, sabe o que a gente pensa, sabe quem somos, nossos valores são novamente colocados, o que a gente busca ser como igreja, né? Nossa história como igreja. Essa não é uma igreja que surgiu do nada, nós pertencemos a uma denominação que tem 170 anos de história só no Brasil, fora né, em outros países, né? Então, DNA fala sobre isso. Logo em seguida, a integração, e é um movimento que a gente está desenvolvendo de integração, para que você vá sendo paulatinamente integrado à vivência da igreja, aos ministérios da igreja, às ações da igreja, sabe, às conexões da igreja. Então, a integração. O desejo é que a gente tenha um dia de integração, ou uma noite de integração, onde a gente possa receber vocês, aqueles que estão pedindo batismo e se tornarem membros, receber, de repente, através de um jantar, né, alguma coisa nesse sentido, para que a gente apresente a liderança, para que a gente coloque a liderança diante de vocês e integre efetivamente vocês à vida prática da igreja. Logo em seguida, aqueles que pediram batismo, um discipulado no Evangelho de João. Depois, claro, a escola bíblica, eu coloquei aqui como ponto, mas está em todo esse processo, né? O discipulado missional Life on Life, que você, depois que faz o discipulado de João, você passa pelo discipulado Life on Life, um treinamento de liderança que está sendo desenvolvido para que você possa desenvolver a sua liderança e o serviço em maturidade. Muitas vezes o que nos falta é exatamente a maturidade. E às vezes a gente não consegue seguir adiante porque nos falta a maturidade. Nós precisamos ser crentes maduros. Amém, meu amado? Maduros. E esse então é o nosso tema do ano. E é aqui que eu quero começar a pensar com os irmãos aqui nas Escrituras. O nosso tema do ano. Vamos ler juntos? Vocês podem ler juntos? Consagrando-nos. Isso. Agora, há um texto, esse texto aqui de Provérbios, ele tem uma versão que eu acho extraordinária, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E esse é o tema do nosso ano. Esse é o texto para o nosso ano. E em nossa busca por servirmos ao Senhor, nesse processo de revitalização, esse versículo de Provérbios é uma bússola para a gente nesse próximo ano. Ele nos convida, antes de mais nada, a um ato de entrega. Consagração é entregar-se ao Senhor. É um ato de entrega total. É redefinição da nossa vida, daquilo que a gente entende como nosso bem-estar. Mas, para mergulharmos nas profundezas do Senhor, a gente precisa enxergá-lo pelas lentes do Evangelho, compreendendo que o Senhor, a quem tudo consagramos, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o Senhor da nossa vida. Amém, gente? A palavra consagração em hebraico, você sabe muito bem, não significa apenas separação, mas significa rolar para cima de.
E ao nos consagrarmos ao Senhor, eu convido você a rolar para cima do Senhor tudo aquilo que te impede de estar submisso à vontade dEle. Tudo aquilo que nos impede de entendermos a direção dEle sobre as nossas vidas. E mais, entendendo que o sucesso que o texto nos promete não é o sucesso conforme nossos parâmetros, mas é a efetivação da vontade de Deus sobre a nossa vida. Esse é o sucesso, que a vontade de Deus se concretize na nossa vida, na tua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja. Amém, meu amado? Nesse sentido, a gente começa hoje, então, e eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2, vamos tentar ser o mais sucinto possível, conversar sobre uma série de mensagens que tem como parâmetro a consagração da nossa vida ao Senhor, mas que nós estamos chamando de uma igreja saudável, ou a igreja que nós queremos ser. Atos capítulo 2, verso 37 ao 47, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja, na palavra, não é apresentada como uma comunidade alienante e alojada num gueto da sociedade. Mas a igreja, na palavra, é apresentada como uma comunidade que abrange o homem em seu contexto, o homem que vive em seu tempo, fazendo a gente entender que essa igreja não é separada do mundo, mas é purificada dentro do mundo. No livro de Atos, a humanidade foi chocada com a fé desse povo, que, como lemos em alguns domingos passados, Atos 17, se referindo à igreja de Tessalônica, transtornaram o mundo, para quem o viver era Cristo, homens e mulheres cujo objetivo era ganhar pessoas, ganhar vidas para o Senhor. Homens e mulheres que se alegravam em adorar o Senhor, em glorificar ao Senhor e ter uma vida de adoração ao Pai. Portanto, compreender nossa identidade e missão nos faz buscar viver como Jesus viveu e como Ele nos ensinou a viver, sendo sal que salga e sendo luz que brilha. Onde moramos, trabalhamos e nos divertimos, ainda que a vida não esteja sendo muito boa para a gente.
Ainda que a vida apresente para nós situações que não desejamos, situações que não queríamos experimentar, mas esse é o desafio que permeia a nossa vida, porque nós fomos alcançados pela mesma graça que esses homens foram alcançados e que agiam dessa forma, como lemos em Atos 2. Homens que viveram como viveram. Esse texto, e entender a igreja assim, nos leva ao envolvimento para que o Evangelho de Cristo chegue aos ouvidos de todos. E eu quero que você seja encorajado para que nessa semana ainda você seja um veículo para que o Evangelho chegue aos ouvidos de alguém. Há pessoas perto de você, onde você mora, trabalha e se diverte, que, sem dúvida alguma, precisa ouvir o Evangelho da graça em Cristo. Amém, meu amado? E nesse sentido, uma característica, e a primeira nessa série de mensagens que eu quero ressaltar, é a igreja coinônica. Que é isso? Verso 44, abra lá, verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham... A expressão comum aqui é koinos, da qual se deriva a palavra koinonia, que certamente você que é crente há um bom tempo sabe o que significa: comunhão. Uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que cresce em comunhão, uma igreja que evolui em comunhão. Ou seja, a igreja nesse período da história é descrita no texto como uma igreja coinônica, ou seja, era uma igreja que nasceu para amar e viver com aquele que é diferente. Amar e viver com pessoas que nós não temos afinidades. Amar, viver, crescer, avançar, trabalhar com pessoas que nós não temos nenhuma afinidade, mas que o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona e nos enche, nos capacita a viver nessa multiforme graça de Deus. E essa é a grande diferença dessa igreja, a plenitude do Espírito Santo de Deus. A gente precisa perceber que a igreja do primeiro século, ela não era uma igreja homogênea, ela não era uma igreja de iguais, ela não era uma igreja que só tinha um tipo de gente. Ali tinha judeu, gentio, jovem, idoso, rico, pobre, apóstolo, recém-convertido. Ali tinha todo tipo de gente. Koinos, que o texto nos convida, significa que eles se amavam na diversidade. Amar quem pensa diferente. Amar quem é diferente de você. Essa é a igreja que nós desejamos ser. Uma igreja saudável. Eles estavam tão deslumbrados com Jesus. A questão é que essa igreja estava tão deslumbrada com Jesus, que eles eram capazes de conviver com gente diferente. Aquele povo estava tão deslumbrado por Jesus, que era capaz de conviver com gente que pensava diferente. Meu querido irmão, minha irmã, nós estamos deslumbrados demais com coisas que a traça corrói, que o ladrão rouba, que vai ficar nesse mundo, que nós não vamos levar, e a gente está perdendo o nosso precioso
tempo, a nossa existência, o nosso chamado, a nossa vocação em Cristo Jesus, porque nós estamos perdendo o deslumbre de Cristo. Estamos deslumbrados com o nosso ego, estamos deslumbrados com a nossa capacidade, com a nossa intelectualidade, com a vida que a gente desenha para a gente, com aquilo que a gente coloca como sendo um pressuposto inegociável para a nossa vida, e estamos poucos deslumbrados com Cristo. Precisamos nos reapaixonar por Jesus. Jesus é apaixonante. Jesus amou você primeiro, amou a nós primeiro, sem que a gente tenha nenhum valor. E é por conta desse amor que foi derramado sobre a nossa vida que a gente pode amar. Então esse povo estava tão deslumbrado com Jesus que ele era capaz de passar por cima das afinidades. Passar por cima daquilo que os igualava e que gerava um gueto evangélico, um gueto de uma sociedade qualquer, como qualquer clube existe. O Espírito Santo agia de uma forma tão intensa e maravilhosa sobre aquele povo, que aquele povo não olhava para a afinidade, mas olhava para aquele que os unia, Jesus Cristo. E neles, eles eram um. Assim, podemos chegar à conclusão que a razão maior da desunião, preste atenção em nome de Jesus. Esse texto nos leva à conclusão que a razão maior da desunião da igreja atual não é, antes de mais nada, sociológica. Ou seja, a percepção do diferente ou da intolerância com ele, mas antes de mais nada é teológica, ou seja, nossa própria carnalidade, nossa falta de santificação, nosso desejo de sobressairmos, de destacar os nossos pensamentos, de realçar as nossas preferências pessoais, de sobrelevar os nossos símbolos. É uma questão não sociológica de afinidade, mas antes de mais nada é uma questão teológica, ou seja, o motivo maior da nossa desunião é espiritual. É falta da plenitude ou da direção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E quando a gente fala de Espírito Santo de Deus, há duas questões a respeito do Espírito que se completam nas Escrituras. Lucas nos apresenta um Espírito Santo de uma forma e Paulo complementa essa característica do Espírito de outra forma. O Espírito Santo, na percepção lucana, é o Espírito Santo que nos enche para cumprir a missão. Você é cheio do Espírito Santo para você proclamar, para você evangelizar, para você discipular, para você estabelecer relacionamentos intencionais saudáveis, para que você ganhe pessoas para o Senhor. Amém? Mas Paulo nos ensina a respeito de um Espírito Santo que nos santifica. De um Espírito Santo que, ao mesmo tempo que nos enche para cumprir a promessa, nos santifica, nos separando de tudo aquilo que deprecia o Senhor em nós, que nos leva para longe da vontade de Deus. Portanto, meu amado, o motivo maior da desunião numa igreja é espiritual. É uma carência profunda de conhecermos mais a Cristo e de termos mais experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque se é o Espírito Santo de Deus que nos torna um. Amém, gente? Há um só Espírito, um só Deus, um só batismo. Somos uma só família no Senhor. E é o Espírito Santo que, por mais que pensemos diferente, nos torna um povo santo, remido e convocado a uma santa missão. Calvino entende que
o partir do pão, que está escrito lá em Atos capítulo 2, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Calvino entende que essa parte do texto, o partir do pão, está ligado à comunhão, referindo-se especificamente à ceia do Senhor, o que a gente vai fazer aqui daqui a pouco. Ou seja, todas as ações dessa narrativa parecem ser inseridas no ambiente da comunhão, em que dividiam o que tinham, cuidavam um do outro, juntos estudavam a palavra, adoravam juntos, oravam juntos, estavam juntos. Não eram separados pelo paradigma do mundo, do individualismo que tem sido crescente nos dias atuais, que nos leva a olhar apenas para o nosso umbigo, para as nossas dores, para as nossas questões, e nos leva a não assumir os nossos erros, mas jogarmos na conta do outro os nossos erros. Não. Esse povo aqui é um povo imerso em Cristo e pleno do Espírito. Isso tudo acontecia conforme o texto que nós lemos, no templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. Igreja, eu tenho uma proposta a vocês, membros dessa igreja. Que a gente, nesse ano, tendo por tema o que temos, a gente possa replantar essa igreja. Mas com visão, missão, direção, pleno do Espírito, dirigido por Ele, cumprindo aquilo que é vontade dEle. Abrindo mão da nossa vontade. Há uma missão, ou melhor, Deus tem uma igreja para a sua missão, e essa igreja somos nós. Portanto, há uma conexão, há conexões espalhadas e que nós precisamos multiplicar, porque há pessoas que precisam ser alcançadas. Há pessoas que precisam ser alcançadas, e a conexão é uma grande estratégia. O templo, aqui no texto, era o centro do culto formal, e as casas representavam os ajuntamentos informais. Era o cuidado que um tinha com o outro, sabe? A amizade que um tinha com o outro. Era o coração cuidado, um com o outro. A gente tem ainda algo que a gente precisa jogar por terra, que é a ideia de olhar o pastor como sacerdote. Quando a gente faz isso, a gente joga por terra a reforma protestante. Dia 31 está aí, e a gente vai comemorar mais um ano da reforma protestante. E a reforma protestante fala que sobre o sacerdócio universal do crente. Em Cristo você é um sacerdote, meu irmão, assim como eu sou. Você é um veículo da graça, assim como eu sou. Você é um instrumento de Deus, assim como eu sou. E há lugares na sociedade que eu não entro, mas você entra. E está lá para proclamar as boas novas do Evangelho da Graça. Amém, meu querido? Atos 4, verso 32, diz que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eu gosto dessa expressão. Era um o coração e a alma. Ou seja, o que unia aquele povo era imensamente maior do que aquilo que os distinguia, que aquilo que os diferenciava, que aquilo que os dividia. Jesus era maior que as preferências pessoais, e por isso eles permaneciam juntos e em comunhão. Divisões, partidarismos e esquemas de superioridade no corpo de Cristo sempre será um sinal de problema de ordem espiritual. Um triste sinal. Porque quando estamos deslumbrados pelo Senhor, nossas preferências dão lugar à vontade de Deus. Então, o que está
o que está envolvido nessa igreja canônica, para que a gente possa partir para os finalmente aqui. Há pelo menos 3 questões envolvidas aqui nessa igreja coinônica, nessa igreja de comunhão. Primeiro, o fundamento da comunhão. O texto deixa claro para a gente o fundamento da comunhão. E o fundamento da comunhão é a cruz de Cristo. Amém, meu amado? O ponto de partida para a nossa união não é aquilo que temos em comum, mas é aquele que nos une, Jesus Cristo. Amém, meu querido? O partir do pão nos lembra isso. Daqui a pouco, ao partirmos o pão juntos, nós seremos lembrados que somos um só povo, temos um só Deus, há sobre nós um só Espírito, um só batismo. Nós somos a família de Deus. Quer você sirva em outra igreja, quer você sirva aqui nesta igreja, somos um só povo. E antes de olharmos para o lado, precisamos olhar para cima. Gente, sabe qual é um grande problema nosso? A gente está olhando muito para o lado. A gente está olhando muito para os defeitos dos outros. E é bom, porque quando a gente olha para o defeito do outro, a gente não tem tempo de olhar para o nosso defeito. Então é quase que uma autodefesa, olhar para o defeito do outro. E quando a gente olha para o defeito do outro, a gente vai achar defeito. Não tem jeito, a gente vai achar defeito. E a gente precisa, antes de olhar para o lado, antes de olhar para a afinidade, olha para cima. Porque aquele que nos une passa por cima das afinidades. Antes de olharmos para o lado, precisamos olhar para cima. A comunhão na igreja começa quando reconhecemos que o chão aos pés da cruz é plano e igual para todos. Estamos todos nivelados diante da cruz. Somos todos iguais diante da cruz. Ali, diante da cruz, não há judeu, não há grego, não há pobre, não há rico, não há homem, não há mulher, mas há pecadores necessitados e alcançados por uma graça indizível. Somos todos carentes e fomos redimidos por um sangue precioso. Sangue sem preço. Então, primeiro é o fundamento da comunhão, que é a cruz de Cristo. O segundo é a prática da comunhão, que é a expressão do Evangelho. Todos os que creram estavam juntos. A afirmação é clara. E a consequência visível de uma fé invisível. Estavam juntos. A fé em Cristo exerce uma função vertical, nos unindo ao Senhor, mas também uma função horizontal, nos unindo uns aos outros. Se a função, se uma está capenga, isso é sinal de que a fé invisível não está se concretizando como deveria. O individualismo no qual a nossa sociedade está mergulhada, nos leva a tratar a igreja como um serviço, como um produto a ser consumido. E nesse sentido, nós somos transformados de discípulos de Jesus a clientes consumistas. É muito mole. Não está agradando a gente. Vamos para outra. Não está legal. Chuta para o lado. Por isso que o texto, lá no verso 2, começa: e perseveravam. Perseverança é um ato de resistência cristã. Perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, é um ato de resistência cristã. Perseverar denota força, esforço, e você entender que a tua vontade, a minha vontade, não deve ser
buscada. E sem dúvida, na nossa relação, nós vamos nos esbarrar. Mas, quando a prática da comunhão é a expressão do Evangelho, a gente sai das nossas bolhas. Sabe, a gente deixa de entrar mudo e sair calado. E a gente começa e propõe ao coração enxergar outra pessoa. Gente, a gente está tão doente que a gente não enxerga mais ninguém. A gente é capaz de sentar dominicalmente na mesma cadeira, mas não saber dominicalmente o nome da pessoa que senta ao nosso lado. A gente é capaz de estar presente como igreja, perceber que alguém não está muito bem, mas não ser capaz de se direcionar a essa pessoa para tentar ajudar como crente em Cristo e orar, e se colocar, e se necessário for, socorrer, da forma com que a gente pode socorrer. Isso é comunhão, uma igreja coinônica. Importar-se com alguém. E o importar-se com alguém é você trazer para dentro do seu coração alguém. É importar, é trazer para dentro alguém. E isso é desconcertante, difícil, porque para trazer alguém para dentro, alguma coisa aqui tem que ser deslocada. Então, meu amado, saia da sua bolha. Esteja presente de corpo, alma, mente e coração. Principalmente de coração. Eu sei que a vida não está fácil, mas abra o teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, se necessário, console você, fortaleça você, edifique você, mas a verdadeira comunhão vai além do culto dominical. Por isso que a gente bate tanto na tecla das conexões. Ontem foi uma festa, gente. Ontem foi uma festa. Talvez você não possa ter estado lá, e eu entendo perfeitamente isso. A questão é se você fez esforço para estar lá. Porque ontem foi uma festa. A comunhão não está baseada em dia de domingo. Dia de domingo nós somos encorajados, edificados, fortalecidos, ensinados, para que a gente saia em missão e viva o Evangelho da segunda ao sábado, porque no domingo a gente tem que ter o tanque cheio de novo, para que a gente cumpra a missão. Terceiro, falamos sobre o fundamento da comunhão, é a cruz de Cristo. A prática da comunhão é a expressão do Evangelho e o propósito da comunhão. Sabe por que você deve passar por cima das afinidades? Sabe por que você deve passar por cima da sua preferência pessoal? Para glorificar a Deus. O propósito da comunhão é a glória de Cristo. A generosidade radical de ter tudo em comum. O verso 42, partiam pão de casa em casa. O texto mais adiante vai dizer que tinham tudo em comum. A generosidade radical de ter tudo em comum. Não era uma forma primitiva de comunismo ou socialismo, mas era o transbordar do amor de Cristo no coração de pessoas. Era o deslumbre de Cristo. Aquele pessoal estava tão deslumbrado em Jesus, e menos deslumbrado em coisas materiais, que eles dividiam, não era importante para eles. Não era importante ter demais, porque Cristo era tudo no coração deles. Cristo era suficiente para a vida deles. Não era importante que fossem iguais, que pensassem iguais, que fossem iguais, porque Cristo era maravilhoso para eles e suficiente para eles. Parece que Cristo está deixando de ser suficiente para a gente.
Cristo, que possuía toda a glória celestial, não reteve nada, mas compartilhou sua vida conosco. A nossa relutância em compartilhar revela o quanto ainda estamos apegados ao nosso eu, ao nosso ego. A gente tem medo de compartilhar nosso tempo, a gente tem medo de compartilhar nossa vida, a gente tem medo de compartilhar nosso coração, a gente tem medo de compartilhar nosso esforço, a gente tem medo de compartilhar. A gente quer se esconder na caverna, achando que o mundo é só a caverna. A gente quer se esconder para que as pessoas também não vejam os nossos defeitos, ou para que a gente que está tão machucado também não seja mais machucado ainda por outras pessoas. A questão não é quanto você é machucado, mas quanto o evangelho incide sobre a sua vida. É a teologia do Rock Balboa. A questão não é quanto você aguenta apanhar, mas quanto você apanha e permanece de pé. Conhecia essa? Então pratique a generosidade do evangelho. O que você tem que pode abençoar o seu irmão. De repente o que você tem é a sua presença. Sua presença é importantíssima. É relevante. É fundamental. Seus relacionamentos passem pela intencionalidade da pregação de um evangelho saudável. Compartilhe sua vida. Ter em comum também significa compartilhar as fraquezas, as lutas. Sabe, chegue para o irmão e diga, olha, não estou bem. Estou precisando de oração. Como fizemos aqui no início, né, por conta do Zé Luiz e da Maria Inês. Não estou bem, não estou legal, preciso de oração. Eu gosto o cuidado do Samuel e da Simone, por diversas vezes eles falaram comigo, pastor, às vezes o senhor pode não estar legal e fique à vontade, fala com a gente assume, a gente pega, assume o tempo que foi e eu sei que às vezes vocês precisam descansar, eles já falaram isso para mim. É que eu sou meio Caxias mesmo, né? Eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto, a não ser que eu esteja morrendo, aí... Mas, como ser então essa igreja de forma prática? Foque na cruz. Passe um tempo meditando em textos bíblicos, como 1 Coríntios, capítulo 11, sabe? Pedindo a Deus que a realidade do sacrifício de Cristo quebre todo orgulho que insista em resistir em nosso coração. Meu irmão, nós não, às vezes, percebemos quão orgulhosos somos. O orgulho ronda e é um instrumento fabuloso na mão do inimigo, sabe, que anda ao derredor, só jogando orgulho para dentro da gente. Então foque a cruz. Desenvolva uma presença intencional. Quando você estiver, esteja. Sabe, quando você estiver, esteja. Você pode ser até introspectivo, mas esteja. Sabe, convide alguém para tomar café com você. Convide um irmão. E olha que eu estou abrindo mão até da minha vez, hein? Mas convide alguém para sair com você, para tomar um café, para ir almoçar, para ir jantar, olha, eu vou estar no centro da cidade, vamos nos encontrar, vamos tomar um café, vamos fazer uma noite de caldos na casa lá de, meu pai e minha mãe. Vamos lá, pastor, vamos fazer uma noite de caldos, amém? Estejamos juntos. Estejamos juntos. Aproveite de todo o tempo para estar juntos. Aproveite toda a oportunidade para estar junto. A vida já nos separa e tenta nos separar demais. E a gente não pode viver sozinho. E por último, crie o hábito da generosidade ativa. Sabe, pergunte ao pastor, a um líder, como você pode servir.
com os dons e talentos que você tem. Seja generoso com a sua força de trabalho. Seja generoso com a sua juventude. Mas seja generoso também com a sua experiência. Cabelo branco nunca foi impedimento para a gente servir. Amém, gente? Só falou quem tem cabelo branco. Eu estou chegando lá. Está resistindo aqui, mas está chegando. Está resistindo. Está quase, está chegando. Cabelo branco nunca foi dificuldade. Muito pelo contrário. É experiência acumulada para que a gente possa ajudar, para que a gente possa formar novos líderes, para que a gente possa interceder, para que a gente possa ensinar os mais jovens, para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa encorajar aqueles que podem fazer aquilo que talvez a gente não possa mais fazer. Reencorajar, então crie o hábito da generosidade ativa. Como eu falei quando estava convocando os irmãos para o sábado, se muitos trabalharem, se muitos vierem, pouco a gente vai trabalhar. Agora, se vier só 1 ou 2, a carga vai ser pesada. De repente você pode estar pensando, não, mas eu sou uma mulher, o que eu vou carregar? Minha irmã, você pode ajudar na vassoura, você pode ajudar no pano, você pode ajudar pegando uma água, você pode ajudar fazendo um café para aquele que está carregando peso. Tem diversas formas de você ajudar. Mas a gente precisa estar unido. E isso só vai acontecer se o teu coração estiver deslumbrado por Cristo. Se o nosso coração estiver deslumbrado por outra coisa qualquer, essa comunhão vai ficar no platonismo. A gente não vai alcançar. Por isso que eu desafiei, vamos replantar, ou seja, vamos apagar tudo e começar do zero, se necessário for, mas vamos ser uma igreja saudável. Vamos colocar diante de Deus aquilo que não é saudável, aquilo que não está bem, aquilo que não está sendo direcionado pela paixão por Cristo. E vamos fazer. Eu não tenho a menor dificuldade para isso. Por isso, meu amado, esse ano é um ano da gente se consagrar. Porque só o Senhor pode nos levar de um patamar a outro. Só o Senhor pode nos levar ao crescimento, pode nos levar às realizações que Ele deseja para as nossas vidas. E eu convido você a fazer parte disso. Amém? Então, convido você a fechar os seus olhos. E se você desejar, se essa palavra falou de alguma forma ao teu coração, eu convido você a colocar a mão em seu coração, sem que ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Mas você coloque a mão aí em seu coração e vamos entregar a nossa vida. Enquanto isso, eu vou pedir para alguém chamar as crianças e vamos entregar a nossa vida ao Senhor para podermos participar da ceia. É o momento que nós declaramos o nosso deslumbre por Cristo. Então vamos colocar o nosso coração diante dele. Pai, eis-nos aqui nessa noite. Tu nos conheces e sabes perfeitamente quem somos. Conheces os nossos limites, sabes das nossas falhas, conheces as nossas dificuldades, e Tu sabes muito bem, Pai, do que nós precisamos nessa noite. Portanto, Senhor amado, o Teu Evangelho, Senhor, é como um martelo que quebra, despedaça a pedra. E se o nosso coração estiver endurecido nessa noite, que o Teu Evangelho possa quebrantá-lo, quebrá-lo, para o louvor da Tua glória. Nós o buscamos, Senhor, não para que haja uma barganha entre nós, mas porque nós reconhecemos que Tu és maravilhoso e que a Tua graça nos alcançou. O Senhor nos amou primeiro. E nós, ao olharmos essa igreja primitiva, Senhor, no texto lido, Pai, às vezes a verdade é que nos envergonhamos. Tem misericórdia de nós. Mas ao mesmo tempo que nos envergonhamos, nós cremos que Tu tens todo o poder para transformar tudo e para fazer novas todas as coisas.
E se necessário for, faça novas todas as coisas em corações aqui. Corações que têm sido roubados, corações que têm sido saqueados e que têm sido levados para longe desse desfrute de Cristo. Nós queremos ter de volta esse desfrute. É o primeiro amor que o teu evangelho nos diz, que a tua palavra nos ensina. Não retires de nós, Pai amado, o teu espírito, não afaste de nós esse primeiro amor, mas reacenda a chama em nosso coração, para que de fato haja uma união, uma comunhão, uma igreja koinônica, uma igreja saudável. Ajuda-nos a passarmos por cima da nossa vontade, das nossas preferências pessoais, a fim de que teu Espírito Santo nos dirija, a fim de que teu Espírito Santo nos conduza, a fim de que teu Espírito Santo nos leve ao cumprimento da missão e a uma vida de santificação. Portanto, Pai, eu peço que as barreiras das afinidades sejam destronadas desse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. E que no lugar possa haver a multiforme graça do Senhor, que nos faz ser um, ainda que diferentes. Alcança cada um, abençoa cada um, e enche da plenitude cada um que aqui se encontra, a fim de que o evangelho que ouvimos hoje, de fato se realize em nossas vidas. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os oficiais que estejam aqui. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nesse momento inicial, as crianças estão aqui, não porque participam da ceia, mas porque participam de um momento que nós criamos, que antecede a ceia. E elas recebem então o pão, a uva, símbolo de alegria, para que elas possam desejar estar conosco, participando da mesa, num determinado dia, quando passarem pelo batismo. Ontem, a Luísa se batizou. Levanta a mão, Luísa. Essa coisinha pequenininha aqui, fofinha, foi batizada. Já tinha pedido batismo por 2 anos. E eu enrolando ela, fizemos um momento de discipulado. Tivemos algum tempo de discipulado e ela foi batizada. E ontem a preocupação dela foi: pastor, eu posso continuar comendo do pão e da uva? E eu falei: pode, Luísa, não tem problema. Você vai comer do pão e da uva e vai participar da ceia com a gente, né? Mas é uma alegria. E a gente tem aqui hoje alguns que foram batizados e vão participar hoje pela primeira vez da ceia com a gente. E esse é um momento de extrema felicidade e alegria. Outros vão participar agora como membros efetivos dessa igreja. E também é um momento de extrema alegria e felicidade. Vamos orar pelas crianças, pedindo a bênção de Deus sobre a vida das crianças. Você pode se colocar de pé, por favor? Estender a sua mão aqui em direção às crianças. Eu vou pedir, Simone, por favor, diaconisa Simone, pode interceder pelas crianças, apresentando-as ao Senhor. Paizinho, nós somos gratos ao Senhor, Deus, pela vida de cada pequenino que está aqui, Senhor. Ó Deus, diante da Tua presença, Pai, nós te pedimos que o Senhor guarde a mente e o coração deles todos os dias de suas vidas, Pai. Ó Deus, esconde-os, Senhor, atrás da Tua cruz, Pai, para que jamais, Senhor, eles desviem, ó Deus, o olhar de Ti, Pai. E que todos os dias de suas vidas, Pai, eles possam exalar o Teu bom perfume. E nós pedimos ainda, Senhor, por outras crianças, Senhor, em todas as partes da terra, Pai, que o Senhor as guarde, que o Senhor as livre do homem mau, Pai, de todas as atrocidades, Senhor.
e que o Senhor as atraia para perto de ti, Pai, porque das tais é o teu reino. A ti seja toda a honra, glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você ainda de pé a ler comigo, seguindo ali na tela, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Eu lerei os versos ímpares e eu convido os irmãos a lerem os versos pares. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos ler o verso 33 juntos? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se você é batizado numa igreja evangélica, está em comunhão com essa igreja, pegue os elementos, aguarde até que todos tenham recebido, para que possamos participar juntos, ok? Presbítero Samuel, convido o presbítero para orar pelos elementos. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nesta noite nós queremos dizer o quanto nós te amamos. Estamos nesta noite para celebrarmos, ó Deus, porque o maior milagre que pode existir na vida do ser humano é entregar a vida a Ti, que é certeza de vida eterna. Ó Deus, por isso nós queremos agora, ó Deus, consagrar, ó Deus, o elemento pão, que representa o Teu corpo, ó Deus, ali naquela cruz em favor de nós. Ó Deus, e o vinho, Deus, representa o sangue derramado por nós. Ó Deus, e porque o Senhor nos prometeste, Deus, que nós lembrássemos até que o Senhor venha. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor fez isso por nós e ressuscitou e viu o estádio, estás aqui presente no nosso meio. Por isso nós te pedimos a tua bênção, o Senhor seja glorificado e exaltado em nosso meio nesta noite. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar que Ele é santo para sempre. Aquele que tem um nome mais alto, um nome maior, um nome sobre todos, é o nome de Jesus. Vamos declarar isso.
As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Então declare teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. Então declare: e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Então declare: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e
sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu peço que vocês prestem bastante atenção agora de como a gente vai conduzir esse momento, tá bom? Para que você não se precipite. Então, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele pega do pão, dá graças e diz: olha, este é o meu corpo, entregue por vós, comei dele todos. Agora, antes de tomar do cálice, semelhantemente, ele pega do cálice e diz: olha, este é o meu sangue derramado em favor de muitos, para remissão de pecados, para uma nova sociedade chamada igreja, uma igreja coinônica, saudável, que glorifique e exalte o Senhor. Antes que você tome, eu convido você, em sinal de comunhão, se você desejar, que você saia do seu lugar e troque seu cálice com alguém, em sinal de comunhão com essa pessoa. Este é o meu sangue derramado em favor da sua vida, da nossa vida, para que sejamos um só no Senhor. Bebei dele todos. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre, tu sempre serás, tu sempre serás santo. Tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia.
Nós vamos encerrar, irmãos. Eu convido você a dar a mão à pessoa que está ao teu lado. Liga um lado ao outro da igreja. Vamos encerrar de mãos dadas, como família, né, de Deus. E eu quero lembrá-los, né, a Albanise e o Josias convidam você a comer um bolo lá embaixo pelo aniversário da igreja. Fique tranquilo que não engorda. Tá bom? Então você, ao sair, ao terminar, não saia logo de imediato, mas esteja ali conosco, comendo desse bolo e agradecendo a Deus por mais um ano sobre a vida dessa igreja. E eu quero aqui agradecer a Deus, né, pela vida dessa igreja. Dia 28, ela completa 41 anos e eu 25 anos à frente da igreja. Na verdade, foi eleito em junho, ainda como seminarista, e ordenado dia 23 de outubro, empossado dia 28, no dia do aniversário da igreja. Então, como pastor efetivo, 25 anos, dia 28. E eu quero dizer que tem sido um presente de Deus, uma alegria ter vocês como minha família também, sabe? E envelhecer com vocês tem sido muito bom. Embora meus cabelos ainda estejam bem escuros, né? E eu quero convidar a diaconisa Gabriela para estar fazendo essa oração final, né? Porque eu creio que ela também queira agradecer a Deus pela igreja, né? E eu vi o vídeo que fizeram, né? Muito obrigado por reconhecerem a minha altura, meus olhos azuis, né? Mas eu quero agradecer o carinho dos irmãos. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus também pelo aniversário da igreja, por esses 41 anos aqui nesse lugar, sendo luz nesse lugar. E quero louvar a Deus pela vida do meu marido, que fez bodas de prata de ordenação, está fazendo bodas de prata aqui na igreja, junto com a minha família e com as minhas filhas também, que são parte do ministério, parte muito importante do ministério, minha sobrinha também, meu genrinho. Então, e tendo hoje a coroação com meu sogro tomando a ceia, então eu estava ali e chorando. Vocês sabem que eu choro, difícil chorar, mas Deus me relembrando toda a trajetória até aqui, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido fiel, Ele é fiel para todo sempre. Então vamos orar ao Senhor agradecendo, e eu peço a vocês que orem por Ele. Ele precisa muito da oração dos irmãos. Precisa, nesse aspecto e em outros. Ele precisa da oração dos irmãos. Então, me ajudem, por favor. Vocês diminuem o meu fardo. Orando, gente, orando. Pai amado, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos te agradecer, ó Deus, por tua presença aqui tão clara desde o início deste culto, Senhor. Porque tu já falaste já do iniciozinho, Pai. E eu te agradeço por essa fidelidade, por esse amor, por esse cuidado que tu tens para conosco, Senhor. Muito obrigada por esta igreja, Senhor, plantada neste lugar há 41 anos, neste bairro, Senhor, com as portas sendo mantidas abertas, mesmo em momentos difíceis, mas porque foram abertas por ti, Senhor, pela tua vontade. Então continua a abençoar este lugar, que não é de homem algum, mas é teu, Senhor. Este lugar é teu, Pai. Então continua abençoando esta casa, abençoando os teus filhos, ó Deus, tuas filhas, as famílias aqui representadas, ó Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Abençoa o Márcio, Deus, à frente desse ministério por este tempo tão precioso, 25 anos, Senhor, dedicados a esta causa neste lugar, ao teu reino neste lugar, que tu possas dar graça a ele, que tu possas fortalecê-lo,
que Tu possas enchê-lo cada vez mais com a plenitude do Teu Santo Espírito, Senhor, para que ele seja usado em todas as habilidades dele, usadas para a glória do Teu nome, Senhor. Eu Te agradeço pelo meu marido, eu Te agradeço pelas minhas filhas, eu Te agradeço pela minha sobrinha, que fazem parte desse ministério. A nossa casa, Senhor, é esse ministério, Senhor, e eu peço a Tua bênção sobre todos nós, Senhor, sobre todos nós, que somos uma família e que podemos contar uns com os outros. E nesse momento eu Te rogo pela vida do José Luiz, Senhor. Pai tão amado, nós chegamos aqui há 25 anos atrás e ele já estava aqui nesse lugar, Senhor. Ele foi batizado, Senhor, e ele é tão querido, Senhor, tão querido como todos aqui. Cuida dele, Senhor, lá naquele hospital. Cuida da Marinês, também tão preciosa para nós, Senhor. Nós somos família e nós sentimos a dor que os nossos irmãos sentem. Muito obrigada por este culto, Senhor. Eu Te agradeço de todo o meu coração por todo esse tempo aqui passado, e que aqui fiquemos até quando for da Tua vontade, Senhor, porque a nossa vida e a vida dessa igreja pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida do José Luiz e da Maria Inês, seja sobre a vida de cada um que aqui está reunido, a Tua igreja, neste lugar e espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Não saia sem abraçar alguém. Deus abençoe, irmãos. E a Albanice vai estar conduzindo o bolo lá embaixo. Ufa, e o Josias também. Estou mostrando o vídeo aqui. Olha que absurdo esse vídeo. Gentil, grande, Temente ao Senhor, amigo. Ele é como um pai e o melhor teólogo do Brasil. amigo, conselheiro, Inteligente, Lindão. Diferenciado. bem-humorado, competente, cuidadoso, paternidade, flamenguista, faz tudo com excelência, bem alto, amigo, Meu exemplo. Até outra vez. A estrada se abre à sua frente, que o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que